Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi uma figura enigmática que apareceu brevemente no palco da história humana e depois desapareceu, apesar de ser um dos indivíduos menos mencionados e mais misteriosos no Antigo Testamento. Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, é fundamental para entender conceitos-chave na Bíblia. A questão é, quem exatamente é essa figura misteriosa? O que essa ordem dinâmica nos diz sobre o papel de Cristo como rei e sacerdote? Em hebraico, seu nome significa Rei da Justiça ou Meu Rei é Justo. A primeira menção desse nome pode ser datada cerca de 2 milênios antes de Cristo, a segunda cerca de 1 milênio antes de Jesus nascer e a terceira na segunda metade do primeiro século depois do nascimento de Jesus. Abraão e Melquisedeque, rei de Salém, juntamente com 3 reis aliados, foram para a batalha contra 5 reis que governavam territórios próximos ao Mar Morto. Foi uma vitória para os 4 reis, que levaram bens, alimentos e materiais de Sodoma e Gomorra. Entre os cidadãos de Sodoma, levaram Ló, com sua família e posses. Então, um sobrevivente que escapara das forças invasoras do outro lado do Jordão veio e contou a Abraão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho Ló havia sido capturado, armou-se e liderou seus homens treinados, nascidos em sua própria casa, num total de 318, e partiu em perseguição, indo até o norte, até Dan. Ele dividiu suas forças contra eles durante a noite, ele e seus servos, e os atacou e derrotou, perseguindo-os até Oba, ao norte de Damasco, e trouxe de volta todos os bens, além de trazer de volta seu sobrinho Ló e suas possessões, e também as mulheres e as pessoas. Gênesis capítulo 14 versículo 13 ao 16, Bíblia Amplificada. Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma ao retornar da batalha, mas recusou qualquer coisa do rei quando este lhe ofereceu bens. Abraão recusou qualquer parte do saque, porque não permitiria que alguém dissesse que o tornou rico. Ele determinou que somente Deus deveria ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. No entanto, de Melquisedeque, Abraão recebeu pão e vinho, e uma bênção de Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. A Gênesis capítulo 14 versículo 18 ao 22, Bíblia Amplificada. Melquisedeque, rei de Salém, a antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abrão e disse: Abençoado, alegre e favorecido seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. E abençoado, louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu a ele 1/10 de todos os tesouros que havia levado na batalha. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens do saque para si mesmo. Mas Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levantei minha mão e jurei um juramento ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. Este homem era rei de Salém, como vemos no Salmo capítulo 76 versículo 2, onde lemos: Seu tabernáculo está em Salém, sua morada está em Sião. Não temos nenhuma pista de onde Melquisedeque veio, como ele chegou a Canaã, como se tornou adorador e sacerdote do verdadeiro Deus, e como Abraão veio a conhecê-lo. A única coisa que sabemos é que ele estava lá. Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, o que o tornava historicamente único, combinando autoridade religiosa com autoridade cívica, o que muitas vezes foi perigoso. Deus proibiu que os reis de Israel fossem sacerdotes e os sacerdotes fossem reis. A lepra atingiu o rei Uzias quando ele tentou fazer o trabalho de um sacerdote. Eles se opuseram ao rei Uzias e disseram a ele: Não é para você, Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas para os sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não terá honra do Senhor Deus. 2 Crônicas capítulo 26 versículos 16 ao 18. Melquisedeque era o sumo sacerdote de Deus, Euelion, que significa Deus Altíssimo, semelhante a dizer ser supremo.
O sacerdote Melquisedeque adorava o Deus Altíssimo sem estar relacionado a Abraão ou a qualquer outra convenção conhecida do povo de Deus, mas ele adorava o verdadeiro Deus. Melquisedeque serviu pão e vinho a Abraão. Lemos que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, como sacerdote, fez duas coisas: abençoou Abraão e abençoou a Deus. Melquisedeque mostrou que um sacerdote deve se associar a Deus e ao homem e ter um ministério para com Deus e para com o homem. Apesar de parecer obscuro, Melquisedeque desempenha um papel importante no Antigo Testamento. Muitos especularam que ele poderia ter sido filho de Noé, Sete, ou até mesmo um anjo, e alguns até imaginaram que ele fosse um Adão não caído enviado para observar o trabalho de redenção de Deus. Não temos uma base bíblica concreta para confirmar isso. A identidade de Melquisedeque não pode ser considerada completamente resolvida, caso contrário, os estudiosos da Bíblia teriam concordado há muito tempo. Podemos dizer com confiança que Melquisedeque é um tipo notável ou figura de Jesus. Lemos, e ele lhe deu o dízimo de tudo, referindo-se a 1/10 de seus bens, não de sua renda. Houve quase uma competição entre Abraão e Melquisedeque para ver quem poderia abençoar mais o outro. Abraão abençoou Melquisedeque com seus recursos, e Melquisedeque abençoou Abraão com seus recursos. Nossa comunidade de crentes deve ter essa atitude de bênção mútua. Também foi sugerido que Melquisedeque fosse um anjo que administrava julgamento, outros o equipararam a Sem. No entanto, todas as teorias são especulativas. Ao escrever sobre Melquisedeque, Davi compôs um cântico cerca de 1 milênio depois de Abraão, descrevendo seu senhor como rei e sacerdote no primeiro verso deste salmo. O Senhor convidou o Senhor de Davi a se sentar à sua direita em esplendor real. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lemos: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele prometeu que o Messias teria um sacerdócio eterno e que seria conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era apenas um adorador cotidiano do verdadeiro Deus, ele ocupava uma posição respeitada como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que destaca sua importância. A grandiosidade de Deus elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o uma figura notável na história. Não há menção de pai ou mãe de Melquisedeque, e ele apareceu sem nenhuma genealogia. Lemos: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Através deste juramento, Deus mostrou que há outro tipo de sacerdote que é diferente do sacerdote de Arão. Os sacerdotes de Israel eram todos da família de Arão e costumavam trabalhar no tabernáculo e, posteriormente, no templo, oferecendo sacrifícios e realizando cerimônias de acordo com as regras de Deus. Aqui vemos que Deus estabeleceu outra ordem sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Este juramento foi tão importante que o autor de Hebreus se refere a ele 5 vezes. Seu sacerdócio não é como o de Arão. Figurativo, sucessivo e transitório, mas real e eficaz, fixo e intransmissível, eterno e imutável. Uma das características extraordinárias do reino é que o Senhor Jesus combinará em sua pessoa os valiosos ofícios de rei e sacerdote. Isso pode ser perigoso quando líderes regulares o fazem, por isso as pessoas querem manter a religião e o governo separados. Isso é algo que o mundo quer há muito tempo, mas nunca conheceu. No versículo 4, aprendemos 4 coisas sobre o sacerdócio do Messias. Ele foi feito sacerdote pelo juramento de Jeová, o qual foi irrevogável. Seu sacerdócio é eterno e segundo a ordem de Melquisedeque. A frase, segundo a ordem de Melquisedeque, é interpretada para nós em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Lá, o sacerdócio de Melquisedeque é comparado e contrastado com o sacerdócio arônico e levítico. O sacerdócio daquela misteriosa personagem, Melquisedeque, foi por nomeação soberana de Deus, não foi herdado de seus pais e não há menção de seu sacerdócio ter começado ou terminado. Ele não tinha nem começo de dias nem fim de vida, e dessa forma o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao de Levi.
Melquisedeque era um protótipo do Senhor Jesus. O sacerdócio de Nosso Senhor não era uma questão de linhagem, ele era da tribo de Judá, não de Levi. Seu sacerdócio foi estabelecido pelo decreto soberano e eterno de Deus, e, como ele vive no poder de uma vida sem fim, seu sacerdócio nunca terá fim. Outra maneira pela qual Melquisedeque pronunciou o Messias é que ele era tanto rei quanto sacerdote, seu nome e título significavam que ele era o rei da justiça e o rei da paz. Ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. No livro de Hebreus e em Melquisedeque, o escritor das epístolas aos Hebreus foi o único autor do Novo Testamento que expôs os princípios do sacerdócio de Cristo. Paulo fez uma conexão indireta com seu sacerdócio, escrevendo que Cristo está sentado à direita de Deus como rei e está intercedendo por seu povo como sacerdote. O autor de Hebreus, por outro lado, dedicou quase toda a sua epístola ao sacerdócio do Filho de Deus. Cristo purifica seu povo de seus pecados, a Hebreus capítulo 2, versículo 17. Portanto, era essencial que ele fosse feito semelhante a seus irmãos, a humanidade, em todos os aspectos, para que pudesse, por experiência, tornar-se um poderoso e fiel sumo sacerdote em assuntos relacionados a Deus, para fazer expiação e propiciação pelos pecados do povo, assim apagando o pecado, satisfazendo a justiça divina e proporcionando um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é designado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e tornou-se sacerdote nesta ordem quando Deus jurou um juramento, a Hebreus capítulo 6 versículo 20, onde Jesus entrou adiante como precursor por nós, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, na presença de Deus, e se assentou à direita de Deus, quando ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados de uma vez por todas, a Hebreus capítulo 10 versículo 12. Enquanto Cristo ofereceu o único sacrifício, o sacrifício suficiente de si mesmo pelos pecados, de uma vez por todas, ele se assentou, indicando a conclusão da expiação pelo pecado, à direita de Deus, a posição de honra. Em Hebreus 7, o escritor enfatiza a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o que significa que ele era um rei da justiça e da paz. Além de governar, o rei Melquisedeque era um sacerdote sem genealogia. Hebreus 7, Bíblia Amplificada. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou, e a Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, seu nome significa rei de justiça, depois ele também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem começo de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora, considerem o quão grande este homem foi, a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. E, sem dúvida alguma, os que são da descendência de Levi, que recebem o sacerdócio, têm ordem, pela lei, de tirar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, embora estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas Melquisedeque, que não é da linhagem deles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ora, sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, os homens mortais recebem dízimos, ali, porém, ele os recebe, de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Se, pois, a perfeição tivesse sido alcançada através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Pois aquele de quem se dizem estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, pois é evidente que nosso Senhor surgiu da tribo de Judá, a qual Moisés não disse nada sobre sacerdotes.
E isto é ainda mais evidente, se segundo a semelhança de Melquisedeque se levantar um outro sacerdote, que se tornou tal, não em virtude de uma lei baseada em descendência física, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Porque é testificado de Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, por um lado, há o cancelamento de uma antiga ordem sacerdotal, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, uma melhor esperança é introduzida, através da qual nos aproximamos de Deus. E isso não foi sem juramento, porque os outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas este com juramento daquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, por causa deste juramento, Jesus se tornou o fiador de um pacto melhor. E é por isso que ele é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, visto que vive sempre para interceder por eles. Pois um sumo sacerdote como este nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios diariamente, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois isso ele fez uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui homens sumos sacerdotes, que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio após a lei, constitui um filho feito perfeito para sempre. De um lado, existiam em maior número, porque cada um deles era impedido pela morte de continuar perpetuamente no cargo, mas, por outro lado, Jesus mantém seu sacerdócio permanentemente sem mudança, pois ele vive para sempre. Portanto, ele também é capaz de salvar completamente, perfeitamente para a eternidade, aqueles que vêm a Deus por meio dele, uma vez que ele vive sempre para interceder e intervir em favor deles junto a Deus. Era adequado para nós ter um sumo sacerdote tão adaptado perfeitamente às nossas necessidades, santo, imaculado, sem mancha de pecado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem a necessidade diária, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois ele atendeu a todos os requisitos e fez isso de uma vez por todas quando ele se ofereceu como sacrifício voluntário. Pois a lei nomeia homens como sumos sacerdotes, que são fracos, frágeis, pecadores e mortais, mas a palavra do juramento de Deus, que veio após a instituição da lei, nomeia permanentemente como sacerdote um filho que foi aperfeiçoado para sempre. O sumo sacerdote Jesus é distinto na maneira como realiza seus deveres em comparação com os sacerdotes levíticos. Ele não precisa realizar sacrifícios diários, pois ele fez isso de uma vez por todas. Ele também não precisa fazer sacrifícios por seus próprios pecados, pois ele é sem pecado. Uma das maneiras mais surpreendentes em que ele difere dos sacerdotes anteriores é que ele se sacrificou voluntariamente pelos pecados do povo. Ele se ofereceu como sacrifício supremo. A graça de Jesus é verdadeiramente incomparável e excelente. A lei estabelece sacerdotes que são pessoalmente imperfeitos. Eles são caracterizados pela fraqueza e pelo fracasso. Eles são apenas ritualmente santos. A palavra do juramento, dado após a lei, nomeia o Filho como um sacerdote que foi aperfeiçoado para sempre. Este juramento foi referido no versículo 21 deste capítulo e citado do Salmo capítulo 110, versículo 4. Há implicações significativas no que acabamos de abordar. A maneira como os sacerdotes costumavam fazer as coisas nos velhos tempos não é mais a maneira como fazemos agora. Temos agora um sumo sacerdote divino e eterno. Seria tolice para as pessoas tentarem copiar a antiga maneira de fazer as coisas e tentar se sobrepor às funções de nosso grande sumo sacerdote. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.